Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja da Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Graças a Deus, né? Uma noite de vitória. Glória a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E adoramos, vamos continuar adorando, né? Glória a Deus. Glória a De Jesus. Jesus, adoração a Ele, né? Aleluia. Deus abençoe a todos nessa noite, né? Glória a Deus. Tivemos um culto abençoado lá na sede de ontem, foi bom, né? E aqui, a bênção de Deus, né? E vamos continuar fazendo a obra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração a Deus, pedir a Deus que venha entrar no nosso meio, né? Verdade, Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai Santo, Criador amado do céu e da Deus. terra. Nesta noite, Pai, nós te apresentamos nossas vidas nas tuas mãos, Pai. E pedimos, Pai, a tua ação da tua graça, sobre meu Deus. aqueles que precisam de uma mudança e Meu uma Deus, transformação, meu Deus, meu Pai. meu Deus. Nós rogamos pelas vidas que estão aí fora, Senhor, que estão se divertindo, meu Pai, mas o Senhor vai alcançar eles como alcançou a nós também, Senhor. Aleluia. O Senhor tem misericórdia dessas vidas. E no dia nós estivemos assim, e o Senhor pode mudar e transformar, Pai. Pode Que o teu poder venha, Pai amado, implementar onde que nós não pode entrar, meu Deus. Que a tua conversão venha agir nos corações e nos ouvidos da palavra de Deus, ó Pai, todo Deus. Eu entrego nas tuas mãos esta rua, esta avenida do Estel Primeiro, todos os moradores lá da esquerda, direita. Deus, entra nesses pensamentos, nesses corações. Faz o que nós não podemos fazer, Pai. O coração e a mente, quem lê é o Senhor e quem entra é o Senhor. Então que o Senhor faça a tua vontade, Pai, nessa noite. E faça um rebuliço desse bairro, dessa rua, através do seu Santo Espírito, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, desde já, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus capítulo. Deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Mateus capítulo 6, do versículo 19 em diante. Que fala assim: o tesouro do céu e o olho puro, né? Os dois senhores. Dá um título dessa palavra. Tem mais coisa aqui. Então vamos ler esse capítulo aqui para nós ver o que é que Deus vai falar conosco. Tá aqui, ó. Não ajuntai tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, onde os ladrão mina e rouba. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, onde os ladrão não mina nem rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, e de sorte que se teus olhos fores bom, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos fores mal, o teu corpo será tenebroso. E a luz que em ti há são trevas. Quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezar outro. Não podereis servir a Deus e o mamão. Por isso vos digo: não andei cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, que haveis de beber, ou quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeia, nem cega, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial o alimenta. Não tende vós muitos mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covarde à sua altura? Ou quanto o vestuário, por que ainda
solicito, olhe para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham nem fia. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã não será lançado no forno, e vos vestirá. Muito mais vós do que eles, mais do que vós, homens de pequena fé. Não andei, pois, inquieto, dizendo: com o que comemos, ou o que bebemos, com o que vestimos. Porquanto todas as coisas justas, procurai o decreto vosso Pai Celestial. Bem sabeis que é necessário de todas as coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos acrescentarão. Não vos inquietei pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará a si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Vamos se assentar no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Nós estamos vendo nessa noite o Senhor falando conosco aqui através dessa palavra, para nós confiar em todas as nossas providências, né? Porque em tudo nós às vezes falhamos, duvidando do que Deus pode fazer por mim e por você. Está dizendo aqui, ele está primeiro dizendo: não ajuntei tesouro nessa terra, nem se preocupar em ajuntar coisas aqui, porque se você faz uma conta muito grande no banco, você já vai começar a pensar naquela conta, você já vai começar a dormir e acordar pensando: será que meu dinheiro está lá? Toda hora vai estar abrindo o aplicativo do banco para ver se o seu dinheiro está lá realmente, ou para ver quanto correu de juros, para ver se o dinheiro está lá, alguma coisa você vai ficar. Então, isso vai tirar a atenção de Deus para com você, e se tornou um Deus, como está escrito aqui, que o mamão é o dinheiro, e o dinheiro é um Deus também. Então nós não podemos, Deus está dizendo nessa noite, que não é para nós juntar tesouro nessa terra, nem querer ficar bilionário nem rico, porque senão, daqui a pouco, nós vamos deixar de servir a Ele, porque muitas das vezes o medo e a falta das coisas traz medo e desconfiança. Aí você fica pensando: não tem isso, não tem aquilo, você fica pensando assim: então eu vou perecer. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele toma as providências quando você não tem. Não vamos se preocupar porque você não tem agora, e você vai achar que você vai morrer, você vai se dar mal. Não, Ele está dizendo aqui o contrário. Ele está dizendo: mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça nem o ferrugem, nem o ladrão mina e nem rouba. Por quê? Porque está falando isso? Porque no céu não vai entrar ladrão e nem coisa errada, no céu é só coisa pura. Então ele disse para lá que lá não vai entrar um ladrão. Como é que o ladrão vai entrar lá no céu? Lá não é lugar de ladrão, lá não é lugar de erro, lá não é lugar de coisa ruim. Então ele disse: ajuda teu tesouro onde que ninguém pode alcançar, onde que ninguém pode ir. Ou seja, ele também está falando, o tesouro é o nosso coração também. Não deixa o teu coração se encher de coisas terrenas, de coisas daqui da terra, porque senão o ladrão pode roubar também, não só o dinheiro, mas roubar também a tua consciência e teus pensamentos. Porque também, quando a pessoa sai de mente e começa a fazer outras coisas que estão fora da palavra de Deus, tua mente foi roubada naquela hora, teus pensamentos foram roubados também. Então a gente tem que entender que tem vários tipos de roubo que o Satanás quer roubar. O Satanás quer roubar a nossa consciência, nosso entendimento, para nós não entender a palavra de Deus conforme tem que entender, e também não entender como que é o projeto de Deus. Aí diz que é para nós realmente se preocupar mais com as coisas de Deus, com o poder de Deus, com a glória de Deus, para que nós possamos estar dispostos e estar atento às providências dele. Aí diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ou seja, onde que tiver a sua grandeza ou tudo, você vai estar pensando naquilo. É o que eu estou falando. Aí diz: a grandeza do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém teus olhos forem mau, todo o teu corpo será tenebroso.
Portanto, tão grande será as trevas que habitam nas pessoas que não têm os olhos bons. E quem é as pessoas que não têm os olhos bons? Pessoas têm os olhos para ver só as coisas materialistas. Muitas vezes a pessoa só vê riqueza, só vê dinheiro, só vê essas coisas, só tem olho para ver essas coisas. Ou então quando vê o irmão com alguma coisa, fica com os olhos em cima das coisas do irmão também. Fica com os olhos em cima das coisas dos irmãos, das coisas. Isso é o olho mau, não é o olho bom. O olho bom é aquele que quando vê o irmão, ele se alegra com aquilo que Deus deu para o irmão. O olho bom é aquele que se alegra com a bênção do outro irmão. O olho bom é aquele que se alegra com tudo que faz parte do reino de Deus. Isso é os olhos puros, é os olhos limpos, os olhos que não estão contaminados. Porque, de sorte, que se você está andando, vamos, dois princípios aqui, nós estamos andando. Se você olhar para uma mulher muito bonita, se você olhar para ela e desejar nos teus olhos, olhar e sentir dele aquele desejo, então você já contaminou o seu corpo. Aí você já está perigoso a perecer, porque teus olhos nessa hora não foi bom, mas foi os olhos maus, que olhou pela maldade, olhou pensando na carne, pensando nas coisas que não é de Deus, pensando em usar aquela pessoa para o bem carnal e não para o mundo espiritual. Porque é o que acontece, né? O que é que faz as pessoas se prostituírem? É porque os olhos agradou daquele corpo, agradou daquela pessoa, então ele já começa a desejar e já começa a investir nessa pessoa, já começa a investir nesse projeto. Aí se a pessoa também está querendo, aí é onde que dá a desgraça, é onde que acontece as coisas, porque começa logo pelos olhos. Mas se nossos olhos são limpos e são puros, por mais bonita que seja a pessoa, você não vai ter essa maldade no teu coração de pensar para esse outro lado, mas você vai pensar pelo lado de Deus, vai pensar na bondade dessa pessoa, vai pensar no amor de Deus para essa pessoa, vai pensar que essa pessoa precisa de estar mais pura com Deus e mais perto de Deus, e nós temos essa possibilidade, porque nós temos que ter cuidado que nós somos armas, mas são dois tipos de arma. Somos uma arma para o mundo de Deus e somos uma arma também para o lado do inimigo. Porque nós somos dois tipos de pessoas. Somos o novo homem e o velho homem. Então o velho homem nunca pode se levantar, mas sim o novo homem. O novo homem revestido do poder de Deus e da graça do Senhor é o homem que tem os olhos puros, os olhos voltados para o mundo espiritual, os olhos de Cristo, os olhos bons, olhos que enxergam a virtude de Deus, o amor de Deus. Então por isso que o Senhor disse que é para nós colocar colírio nos nossos olhos, para que não venhamos falhar e nem desviar os nossos olhos, e nem deixar que os nossos olhos, que é a candeia do corpo, venha contaminar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que olhar as coisas, mas com olhar espiritual. Nós temos que pedir a Deus: Deus, eu quero olhar a minha irmã no olhar espiritual. Eu quero olhar para o meu irmão, mas no olhar espiritual. Eu estou carente disso, carente daquilo, mas mesmo com essa carência, eu não quero que eu olhe com os olhos da carne, mas eu quero olhar com o olho espiritual. E é isso que a gente tem que fazer. Quando nós olhamos para uma pessoa com os olhos espirituais, nós vamos conseguir fazer a obra de Deus. Mas se nós não olharmos para uma pessoa com os olhos da carne, nós não vamos fazer a obra de Deus, nós vamos fazer a obra da carne. Então isso é o que nós temos que ter cuidado. Isso é o que a gente tem que ter cuidado na obra do Senhor, né? Porque na obra de Deus tem muitas coisas que podem se misturar e dar errado depois, né? Então a gente está vendo aí, os olhos são a candeia do corpo, e o corpo tem que estar iluminado pela palavra de Deus, tem que estar iluminado pela presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso corpo tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus, que o corpo nosso é o templo do Espírito Santo de Deus. Então quem está possuído ele é quem está cheio dele, cheio das coisas de Deus, cheio do poder de Deus. Porque quando o nosso corpo não está cheio de Deus, ninguém se dá bem com ninguém. As pessoas sempre se dão mal com o outro, ninguém se entende, é confusão, é contenda. A irmã diz que não gosta da irmã, a outra não gosta do irmão. Isso aí é falta de Deus. Isso é corpo contaminado. Isso é pessoas que estão contaminadas, que precisam se libertar. Porque o que nós temos que olhar sempre as pessoas do lado espiritual.
Ah, mas a pessoa me magoou. Quem te magoou foi o lado carnal, foi o demônio. Que o demônio usa as pessoas. O demônio, quando usa qualquer um que der brecha, vai usar. Então tem hora que, se é de Deus usar o ser humano, que usa o demônio, porque você deu lugar para ele te usar. Mas quem quer nos usar constantemente é Deus. Deus quer usar nós, porque na verdade foi Deus que fez nós para ser usado por ele. A partir da hora que nós saímos daquelas águas, nós somos convertidos a Deus. Então nós temos no propósito de ser usado por Deus e não pelo inimigo. Porque se fosse para nós se batizar e continuar sendo usado pelo inimigo, então que vantagem tem nisso? E o que é que nós vamos ganhar com isso? Nada. Não vamos ganhar nada com isso, mas vamos perder a salvação nos dias finais. Então aqui está escrito bem claro. Se porém os teus olhos fores mal, teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que em ti há são trevas. E ainda fala, vós quão grandes serão trevas, né? Aí continua, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar ao outro. Ou seja, nós que aceitamos Jesus, só temos um discernimento só, é só Ele. Não podemos servir uma hora, estamos servindo o dinheiro, outra hora estamos servindo o irmão, outra hora estamos servindo, não. Nós temos que estar convertidos totalmente. Nosso problema, nós agora temos que servir só o Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então não vamos deixar que o nosso corpo, que os nossos olhos sejam usados para nos contaminar e sejam usados para desviar nós da atenção e do caminho de Deus. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos olhar as pessoas mais com um olhar espiritual e vamos pensar, mas pensar como Jesus pensou. Ele disse, ande como Jesus andou, pense como Jesus pensou e faça como ele fez. Isso Jesus nunca usou de maldade com ninguém, mas Jesus foi sempre amoroso e fiel na sua palavra e no seu trabalho, né? Ele diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimento? Então ele está explicando bem direitinho. Por que você está se preocupando se tem comida para você comer ou não? Por que você está se preocupando se tem isso, tem aquilo? Por que você está preocupando se você vai ter uma veste para vestir ou não? Por que você está se preocupando com tuas coisas? Ele está dizendo assim, qual é o mais importante, o corpo ou a veste? Se o corpo é importante, ele disse que nada é maior do que nós. E se Deus fez nós, foi para cuidar de nós. Ele está dando um conselho nessa noite. Não se preocupe com o que tu vai vestir amanhã, que amanhã eu prepararei o melhor para você. O que você vai comer daqui a pouco, Ele vai preparar também a comida para mim e para você. Tudo Deus prepara. Porque quando nós ficamos preocupados, tem gente que estoca comida. Aqui até é proibido estocar comida, pelo que está falando aqui. Eu fico preocupado em estocar comida, é falta de confiar na providência de Deus. É falta de confiar na providência do Senhor sobre as nossas vidas. Então eu disse, não é para nós ficar afobado com isso. Senão uma vez você está no culto, aí você lembra que em casa não ficou nada para você comer. Você não vai nem conseguir fazer o culto. Você vai dizer, meu Deus, o que é que eu vou comer quando eu chegar em casa? Isso não é para você se preocupar com isso, não. Deus vai preparar. Meu pai, eu vesti a última camisa que eu tinha e meu sapato, o que é que eu vou fazer amanhã? Não se preocupe que ele vai preparar alguém para tirar um sapato ou alguém para resolver o teu problema. É isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que quando nós estamos afiados na obra de Deus, nós estamos desempenhando na obra de Deus, o resto é com Ele, não é comigo nem com você. O que Ele quer é que eu faça a minha parte, que é obedecer a palavra do Senhor, que é servir o Senhor como Ele quer. E quando nós faz isso, as demais coisas, como nós estamos nesse texto aqui, vai chegar até nós, porque Ele está dando os exemplos aqui. Ele está dando os exemplos aqui. Olha os exemplos que Ele está dando, né? Olhai para as aves do céu, que não semeia, nem cega, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial alimenta. Não tende-vos muito mais valor do que elas? É o que você está dizendo. Olhai para as aves do céu, que nem trabalha,
nem planta, nem faz nada, mas o Senhor alimenta elas, e são bem alimentadas, porque você vê, nesse pé de goiaba aqui está cheio de ave, de passarinho comendo ali direto, e tem goiaba, nós comemos, os passarinhos comem e falta, não falta, é comida com abundância, e hoje tem outras aves por aí, tem outras coisas por aí, os passarinhos sempre estão felizes, comendo e cantando ao Senhor e glorificando a Ele, e não falta nada. E o Senhor quer dizer para mim, por que vocês são tão tímidos, são tão sem fé? Porque não sabem, vocês não valem mais do que os passarinhos? Deus quer dizer para mim, você tem mais valor do que os passarinhos, você tem mais valor do que o lírio do campo, que nós estamos vendo aqui. Ele dizia o lírio do campo, que é tão bonito, nem Salomão se vestiu como ele, nem Salomão viu tanta beleza como você vê os campos, aquelas coisas mais lindas do mundo, aquelas flores tão lindas, você vê aquele campo inclinado, aquelas coisas que você fica até impressionado com tanta boniteza. Isso aí que eu faço é por um dia, 3 dias, 4 dias, amanhã não existe mais, é lançado no fogo, queimado, né? Ele diz, e meu cuidado para vocês não vai ser muito maior? É isso que quer dizer, vocês que vão durar mais do que o lírio do campo, nós que duramos mais, nós que vivemos mais, por que ele não vai cuidar de mim e de você, se ele cuida do lírio dos campos? E ainda compara Salomão, que ninguém teve veste tão preciosa quanto a de Salomão. Por que Deus compara Salomão a esse texto aqui? Porque diz que os trabalhadores de Salomão se vestiam como príncipe. Então Deus fez uma interpretação entre Salomão e esse lírio dos campos, porque diz que os lírios do campo são mais preciosos do que as vestes que Salomão dava para os seus trabalhadores. E diz que os trabalhadores de Salomão, quando a rainha de Sabá chegou lá, ficou impressionada, porque achava que os trabalhadores é que era o rei, porque de tão bem vestido que era, de tão bem arrumado que era. E quando ele viu, o rei se impressionava. Por quê? Porque o reinado de Salomão, até os escudos, era de ouro. Então você vê que riqueza e que poder. E agora o Senhor está dizendo assim para nós, falando que os lírios do campo são tão mais bonitos do que a beleza que tinha no reinado de Salomão. Então você vê, e tudo isso é por uns dias, é por semana, é por 15 dias, porque você vê, os lírios estão bonitos, mas amanhã você vai passar lá, está queimado. Você vai passar outro dia lá, já pereceram tudo. Mas mesmo assim o Senhor disse que o cuidado deles é grande nessa situação. Então o que o Senhor quer dizer a mim e para você nessa noite? Que nós temos que ter fé e tem que ter certeza que Ele vai cuidar de mim e cuidar de você sempre, e que nós não vamos nunca perecer por nada, porque o que nós temos que ter é confiança que Deus está sempre preparando algo para chegar até a minha mão, para chegar até a sua mão. Não sabemos quando e nem a hora, mas sabemos que Ele está preparando algo para mim e para você, e que não vamos perecer, porque quando nós pensar que vamos perecer, vai chegar a providência de Deus na minha e na sua mão, vai chegar alguém que vai te suprir, alguém que vai te ajudar. Nós não sabemos de onde vem, nós sabemos que Ele é o provedor, não importa, nem queremos saber de onde vem, nós queremos ter a certeza que não vamos perecer, porque se vive um Deus que cuida da sua igreja e cuida do seu povo. Isso é tão importante. Não vamos nem questionar de onde vai vir ou como vai ser. Vamos fazer a vontade de Deus e seguir os seus santos mandamentos, né? Aí ele fala no 26, quanto a vestuário, porque andais solícitos, olhai para os livros, né, que eu estou lendo. Aí aqui no 26, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Pois, aí ele diz, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no forno, e não vós vestirá muito mais do que vos. Aí ele diz, homens de pequena fé, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comemos ou que bebemos. Não andeis inquietos, duvidando o que comemos ou o que bebemos, ou então o que vestimos ou o que temos. Ele está dizendo que você não vai andar inquieto com isso, está chamando ainda homem de pequena fé. O Senhor diz, Deus quer que nós tenhamos fé suficiente de saber e entender que o melhor Ele vai fazer por mim e por você. O melhor Ele tem para mim e tem para você. Ele tem o melhor para mim e para você. Ele diz, não andeis, pois, inquieto. Tem gente que anda agoniado, anda duvidando, anda gritando aquela agonia, aquele enfadamento, aquelas coisas. Isso é coisa que
pessoas que não confiam. As pessoas que não confiam ficam inquietas, ficam perturbadas, sai na rua, vai para lá, anda nas calçadas, vai no carro do vizinho, vai na casa de outro, fica toda hora ligando para os irmãos, perturbando. Irmão, tira uma palavra para mim aí, irmão, faz isso, faz aquilo. Isso é pessoa que não tem controle espiritualmente, pessoa despreparada, pessoas que não têm alicerce espiritual, que não acreditam na providência de Deus, não acreditam no que Deus tem preparado para aqueles que são escolhidos dele, para aqueles que fazem a sua obra. Isso não é para todo mundo não, isso é para quem obedece a palavra de Deus. Quem obedece a palavra de Deus, a prova que quem obedece, que você dorme no Senhor, você não se preocupa quando você obedece, porque você sabe que uma hora ou outra vai ser cumprido aquele negócio que Deus prometeu para você, aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto vê, uma hora vai acontecer, porque você sabe que você está servindo o Senhor como a palavra manda. Então você não vai ter dúvida alguma, você vai ficar esperando, e a hora certa Deus vai agir e vai entrar com a providência necessária na minha e na sua vida. Muitas vezes ficamos inquietos porque está acontecendo algo estranho em nossas vidas e nós não entendemos. Quando esse algo estranho diz, como está dizendo lá em Pedro também, que fala que muitas vezes as pessoas ficam tristes, como se isso fosse estranho demais, ou como se isso tivesse saído fora da palavra de Deus, ou fora dos mandamentos de Deus, e a gente fica perturbado e preocupado. Mas o Senhor diz que tudo isso que acontece é Deus nos provando, para ver se nós suportamos aflições e o calor e a luta que temos que lutar por causa da palavra de Deus. Se nós suportar todas essas coisas, nós vamos ser abençoados e vamos abençoar aqueles que estiverem do nosso lado, porque Deus dá a bênção para nós e nós também repartimos a bênção que Ele dá para os demais que não tem bênção. O que é o necessário é isso, né? Porquanto todas as coisas, porque todas essas coisas, o gentil, procurai o decreto, vosso Pai Celestial sabe a necessidade das coisas. Aí no 30 ele fala assim, mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são todas essas coisas? Tudo que eu e você precisar, tudo que eu e você necessitar. Ele está falando todas essas coisas, está incluindo tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que você necessita, tudo que é bom para nós. Ele está dizendo que vai arcar com tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida para nos dar vitória através do seu Santo Espírito, né? Aí diz, não vos inquietei, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, nós ficamos preocupados, eita, amanhã o que é que vai ser? Às vezes você tem um negócio para resolver amanhã e você fica preocupado com esse negócio, mas diz que amanhã pertence a Deus. Uma noite, do dia para o outro, pode acontecer tantas coisas no mundo espiritual. No mundo espiritual tem milhares e milhares de soldados trabalhando a favor daquele que espera em Deus, como está escrito em Isaías, né? 64:4, nos primeiros, Deus trabalha a favor daquele que nele espera, aquele que nele confia. Deus trabalha a favor daquele que deixou as coisas do mundo para servir a Ele. Então Deus está trabalhando a favor do seu povo. O seu povo não está sozinho. Nós nunca estivemos sozinhos. Nós temos a Deus para cuidar de nós todos os dias. Então, por que se preocupar? Vamos se preocupar realmente em obedecer a palavra de Deus, porque o que Ele quer é que obedecemos a sua santa palavra. É isso que Ele quer. Então, as providências de Deus, como nós lemos esse texto, está na mão dele, tudo. Ele está falando de todas as áreas, de dinheiro, de vestimenta e de comida. Todas essas coisas ele está falando nessa noite. Dinheiro, vestimenta e tudo. Ele diz, não se preocupar, quando ele diz não ajuntar tesouro nessa terra, é para você não se preocupar de ter muito dinheiro para querer juntar alguma coisa. Dá exemplo para o irmão, para você entender. A maioria dos líderes das igrejas abundando aí, o cara tem 10 apartamentos,
10, 20 casas, o cara tem avião, o cara tem todo tipo de bens no seu nome. Isso já estão condenados diante dessa palavra, porque está juntando tesouros na terra e não no céu. Então, o que é que um homem desse nem dorme de noite pensando em tudo que ele tem? Aí não tem coração, não tem mente para servir o Senhor, está servindo os seus bens. Por isso está dizendo, por isso lá, aqui fala, não ameis a mamon, nem a Deus, porque Deus, quando você serve a um ou a outro, nós temos que decidir qual é o Deus que você quer servir. Você quer servir o Deus desse século, quer servir o Deus que fez os céus e a terra. Porque quem serve o Deus que fez os céus e a terra, não vai se preocupar se você tem muito ou pouco. Você vai se preocupar em obedecer a palavra de Deus. Porque se Ele te der, e foi Ele que te der, é seu. Mas se Ele não te der, não adianta você usar métodos e meio para você alcançar bens financeiros fora da palavra de Deus, fora da legalidade da palavra de Deus. Porque quando ele fala em Mateus 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo assim, que busca a Deus. E se você tiver de ter isso que você alveja e quer, Ele é que vai te dar. Mas não fique você correndo atrás por sua conta, sem Deus mandar, lutando para um lado e outro, querendo alcançar uma coisa que Deus não quer te dar e que Deus não preparou para você. Você fica se matando dia e noite, servindo ao mundo, deixando de servir a Deus, e você querendo alcançar coisas que Deus não quer te dar. Porque quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, o que você tiver de alcançar na parte financeira da parte de Deus, Ele vai dar para você. Mas se Ele não der nada para você, você já tem uma riqueza maior, que é o seu nome escrito no livro da vida. Quantos que pensam só nessa terra, que não terá o seu nome escrito no livro da vida, mas foi apagado já de muitos, por causa que estão vivendo e adorando a riqueza, e adorando o dinheiro, e adorando as coisas do mundo, e não servindo ao Senhor. Está preocupado com veste, preocupado com tudo. As pessoas se preocupam com veste, que tem dinheiro, vai no shopping, compra 10, 20 vestidos de uma vez só, calçado, sapato. Isso é porque ele não acredita na providência de Deus, e usa o dinheiro que não é dele, o dinheiro que foi roubado de ontem, alguma coisa aí, para se mostrar e humilhar as pessoas que não têm nada, humilhar as pessoas que não têm condições. Isso não é fazer a obra de Deus. Agora, fazer a obra de Deus, se você tem condições financeiras e você sai nas ruas e nas vielas, encontra pessoas que não têm um sapato para calçar, encontra pessoas que não têm uma veste para vestir, e você vai lá e compra essas pessoas e veste essas pessoas. Aí sim você trabalha para o reino de Deus. Aí sim você está juntando tesouro no céu. Aí sim você está juntando tesouro lá na glória de Deus. Porque quando nós gasta com a obra de Deus, aí é a hora que você está juntando tesouro no céu. Quando você gasta com o reino de Deus e aplica nas ovelhas do Senhor, aplica no povo de Deus, aí dessa forma você está juntando tesouro no céu. Porque ao contrário disso, nós estamos juntando para nós não estamos juntando tesouro no céu, mas nós estamos se contaminando. Então, o que tem de pessoas que estão se contaminando, e o Senhor está dizendo que o que contamina o homem é os olhos, porque o cara olha e vê o pastor fulano de tal, tem um monte de dinheiro, ele quer também, deseja que seja rico também e bilionário. Já cobiçou o que o outro tem com seus olhos já desejou aquilo que não é dele, aquilo que não pertence a ele quer para ele agora, porque ele viu e quer também aquilo. Então já contaminou o seu corpo. Mas quando eu olho para o irmão, e eu olho para o irmão com um olhar espiritual, eu vou desejar que aquele irmão seja um homem de Deus, seja um homem de Deus. Eu vou desejar que aquele irmão, realmente, nós vamos orar para ele seguir mais perto de Deus, para ele chegar mais perto do Senhor, e não desejar o que ele tem ou atrapalhar a vida. Não, nós temos que desejar o céu para ele. Nós temos que enxergar ele andando no céu. Nós temos que ter visão espiritual para enxergar as pessoas chegando no céu. Nossa visão tem que ser celestial. Visão de morador celestial, visão do céu, não visão do morador terreno. Quem está olhando só para essa terra, você diz, cai do céu, olha aí para cima, de onde vem o Consolador, de onde vem o Criador de todas as coisas. Ele não está mandando olhar para baixo não, porque quem está embaixo está derrotado. Onde é o inferno? O inferno é embaixo. Onde é o céu? O céu é em cima. Então, quando você olha só para baixo, é que você está gostando das coisas de baixo. Quem olha para baixo, a morada dele é no inferno, não é no céu. Mas quem olha para cima e quem deseja morar no céu,
quem está preocupado com as coisas do alto é porque ele quer morar no céu. E com certeza Deus vai te ajudar a você chegar no céu, porque é para isso que nós estamos aqui, buscando esse conhecimento, buscando a sabedoria para nós morar no céu. Porque o céu foi criado para os verdadeiros adoradores de Deus. O céu foi criado para as pessoas que têm visão espiritual, para as pessoas que veem as coisas da glória de Deus. Porque nós, quando olhamos com fé, nós já começamos a enxergar o céu. Nós vemos, nós olhamos, nós começamos a enxergar as ruas de ouro. Nós começamos a enxergar os que já morreram em Cristo Jesus. Nós começamos a ver Paulo, nós começamos a ver Daniel, nós começamos a ver na nossa visão aquelas pessoas que já venceram. E isso é vontade de um dia estar junto com eles. Isso é vontade de um dia sentar lá do lado deles. Isso é vontade de estar lá com eles, que é o que nós temos que visar isso, visar o desejo de morar no céu. E não só nós, mas os que estiverem do nosso lado também, junto, vai subir. Porque o céu cabe muita gente. O céu não é meu, o céu é de todos aqueles que fazem a vontade de Deus. O céu é de todas as pessoas que obedecem a palavra de Deus. Então, querendo ou não, nós estamos no grupo aqui. Mas onde tiver pessoas seguindo a Deus, vai chegar um dia que vamos se encontrar. Todo mundo, os salvos, vai se encontrar. E diz que é muito salvo, é incontável. Quando nós estivermos no meio de todos os salvos, já pensou que lindo que vai ser? Nós vamos ver o fim daquele povo que nós nunca vimos, mas um dia vamos se conhecer lá. Dizer, eu também estava lá na terra, eu também sofri, nós também sofremos, nós passamos por isso, por aquilo. Que bom que nós chegamos aqui todo mundo junto. Está lá, os que venceram, está lá, vamos dizer para nós estávamos lutando por vocês aqui. O próprio Paulo, Pedro, os que venceram, nós estávamos intercedendo por vocês, para vocês subirem para cá. Porque eles não podem descer aqui e fazer o que eu e você tem que fazer. Jesus dá sabedoria para mim, para você entender isso, entender a palavra de Deus, entender o lado espiritual e o lado carnal, e não se perder para o lado carnal, porque a carnalidade afasta nós de Deus, mas o mundo espiritual, a santidade de Deus, o olho puro, o olhar espiritual, isso gera uma bênção na mão de Deus. Tem gente que, tem pessoa que diz que é de Deus, mas ela já olha para a irmã com má intenção, ela fica com o olho errado. E nós temos que olhar com boa intenção. A irmã, ela pode ser bonita, ela pode ser o que for, mas isso é a física dela. Agora nós temos que olhar o lado espiritual da pessoa. Os olhos, nós temos que enxergar o mundo espiritual de cada pessoa. Isso é o que Deus quer. Não deixar se levar pela carnalidade. Porque se deixar levar pela carnalidade, ninguém faz a obra de Deus. A gente vai ser tudo destruído. Mas se nós olhar para o mundo espiritual, nós vamos vencer. E quem estiver do nosso lado vai vencer junto. Então vamos guardar essa palavra nos nossos corações. E vamos ser valentes, vamos ser fiel. Tanto ser um lado como o outro. Porque muitas vezes as contendas e as confusões que dá é por falta de entendimento da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, todo-poderoso Deus, Criador do céu e da terra, Pai, eu te agradeço por essa palavra e peço em nome de Jesus Cristo que eu abençoe as nossas vidas, abençoe a todos os moradores da tua casa. Pai, abençoe esta rua, abençoe o vizinho da esquerda e da direita, abençoe as pessoas que escutam a tua palavra. Só o Senhor pode mudar esses corações, só o Senhor pode transformar, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, enxergue eles como o Senhor enxergou nós. Faz uma obra na vida desse povo, Senhor. Transforma essas vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. E todos digam amém. E a paz do Senhor seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo.